Olá, você é muito bem-vindo ao Bate-Papo na Aptimus e hoje nós temos como convidado para a nossa conversa o Johnny Costa. Johnny que cursou piano no conservatório, estudou com vários professores de piano e atualmente é aluno de piano da Lucy Rimpel. Johnny também desenvolve trabalhos na área de musicalização na sua igreja local e também escreve arranjos para grupos instrumentais e coro. Johnny se dedica exclusivamente à música sacra e hoje veio falar um pouco a respeito desse tema no nosso bate-papo. Johnny, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós gostaríamos então de começar a nossa conversa já querendo saber um pouquinho da tua história. Conte pra gente como você entrou nesse meio musical na igreja. Bom, a música, na verdade, ela não entrou na minha vida pela igreja, né? Eu lembro que quando eu cursava o ensino fundamental, na minha escola tinha aula de musicalização com flauta doce, né? E eu gostava muito dessa aula, né? A gente nem aprendia partitura ainda, era só as notas escritas mesmo. E ali eu fui desenvolvendo gosto, meu pai e minha mãe viu que eu gostava muito e eu comecei a estudar flauta transversal, na verdade, né? Então eu entrei no projeto Guri e tal, comecei a estudar flauta. Aí quando eu já estava lendo um pouco de partitura, eu levava minha flauta na igreja e tocava os inários, né? Porque a minha igreja era bem tradicional, então a gente tinha a partitura dos inários ali e tal, e eu comecei a ler, estudava em casa, até que um belo dia uma pianista da igreja chamada Suzy chegou para mim e perguntou: você tem vontade de tocar piano? Eu falei: muita, né? Mas eu não tinha um piano para estudar e tudo mais. Ela falou: vai em casa e eu dou algumas aulas para você. E a partir dali começou a minha história com piano na igreja, com música na igreja, né? E começou a fazer parte da minha vida. Aí meu pai conseguiu comprar um tecladinho, eu lembro que era um tecladinho de 3/8, assim. Eu ia estudar arpejo, porque eu via aqueles pianistas bons da igreja arpejando, eu fazia assim, acabava o teclado. Comecei a estudar, comecei a me arriscar nas quartas-feiras, depois estudava muito no piano da igreja e tal, e fui entrando, depois comecei o conservatório e hoje faz parte da minha vida. Maravilha. Johnny, ao longo de uma vida dedicada à música sacra, nós normalmente colecionamos muitas memórias dentro dessa vivência, né? Conte pra gente alguma memória sua lidando assim com música sacra que marcou a sua experiência. Tem uma memória muito recente que foi 2022, em setembro de 2022, foi durante a pandemia até. A minha professora Lucy foi convidada para tocar em um concerto de primavera da igreja da cidade de São José. E ela estava com uma agenda que não permitia ela tocar e perguntaram para ela se ela tinha como indicar algum outro pianista colaborador. E ela me indicou. E foi tudo muito em cima da hora, né? Eu estava trabalhando num emprego novo, mas eu fiquei com vontade de tocar com eles, porque eu sempre achei muito legal a infraestrutura que eles tinham, um piano de cauda muito bom. E eu fui tocar lá e eu lembro que eu estudei de madrugada, minha esposa e minha filha foram dormir, eu falei: não, vou tocar essa peça junto com todo mundo aí lá da orquestra deles. E aquilo foi tão bom para mim, e eu me senti tão bem, toquei, dei o sangue ali. E no final, o maestro, que é diretor da escola de artes da cidade, ele me convidou para ser professor lá. E aquilo foi muito gratificante. E no final também eu ganhei muito bombom do pessoal. O pessoal foi muito edificado e foi com música sacra, com louvor a Deus, né? Um concerto de louvor. Então aquilo marcou profundamente assim a minha vida, sabe? Eu levo isso no coração. Eu tenho o vídeo do YouTube salvo lá até hoje, direto eu entro lá e vejo de novo. Aquilo foi muito bom para mim. Johnny, suas horas de estudo, pelo que você compartilhou anteriormente, é basicamente dedicada ao estudo da música sacra. Sim. Nós temos visto nas igrejas das diversas denominações um aumento exponencial na formação de bandas, conjuntos vocais, grupos de diversos estilos, e muitos deles dirigidos por pessoas jovens, o que é muito legal ver pessoas jovens envolvidas na música na igreja. Entretanto, nem sempre nós vemos o mesmo interesse pelo estudo da música sacra em si. Apesar das pessoas gostarem de fazer música no ambiente de igreja, nem sempre há aquela preocupação com a parte histórica, a consciência histórica do que é uma música sacra histórica, por exemplo, né? O que se tem de legado dentro da própria tradição evangélica brasileira e tal. Então, na sua opinião, qual seria a importância da preparação, do estudo para quem se dedica à música sacra na igreja?
Bom, primeiro que eu entendo que a música sacra, ela tem várias aplicações dentro da igreja, né? Você tem vários momentos em que a igreja vive. A igreja vive um acampamento, a igreja vive um culto no lar, a igreja vive a cerimônia de domingo, o culto de manhã, o culto da noite, né? E você tem várias pessoas com vários contextos, né? Então, assim, a importância do estudo, do preparo, eu diria que para quem se dispõe a servir no Ministério de Música, para você atender todos esses contextos, né, de pessoas de idades diferentes, de gostos musicais diferentes, você precisa estar preparado, né? E eu vejo que o estudo da partitura, da questão harmônica, isso tudo, embora seja tratado hoje como algo muito difícil, algo que é para pessoas que têm dom de música, não. Eu vejo isso como um fator que une as pessoas que estão envolvidas no Ministério de Música. Então, quando a gente estuda ali, quando a gente define uma partitura, cifrado, uma cifra que seja, mas dentro do que está encaixada com a partitura dos outros instrumentos que estão lendo, a gente define um material adequado para a nossa igreja e cada um vai para sua casa e estuda aquilo e chega no próximo sábado, ensaia de forma coesa, de forma coerente. Quando chega no domingo, você tem um resultado bom para quem está tocando, servindo, para quem está recebendo essa música de certa forma, para poder louvar a Deus. Então eu acho que esse comprometimento, ele é muito necessário e ele é gostoso, é uma coisa agradável, né? Nós cristãos envolvidos na música, nós temos isso para a gente passar a nossa semana, envolver com o estudo da música. E isso não é algo pesado como tem sido tratado, né? Eu vejo as pessoas usando a cifra como um refúgio contra a partitura, quando na verdade, isso é o que eu ensino na minha aula de música. A partitura, ela é só uma linguagem, é igual você escrever português, enfim, é uma linguagem para facilitar a sua comunicação, né? E o que eu tento fazer e influenciar as pessoas é que a partitura não é algo difícil, não é um peso. A partitura, o material musical, ele é um suporte para você conseguir fazer melhor, de forma mais natural, entendeu? Então, essa é a importância. Eu, hoje, tudo que eu faço, eu gosto de fazer partitura. Quando eu estou falando de música congregacional, partituras mais simples. Quando a gente está falando de coral, uma partitura um pouco mais trabalhada. Então, eu acho que a importância disso é fundamental. Eu não conseguiria fazer esse trabalho sem essas horas de estudo e elaboração de material. E quais desafios você identifica ao lidar com música sacra? Você pode falar dentro do teu próprio contexto e pensando também na tua própria experiência ao longo dos anos, o que você encontrou de mais desafiador nessa área? Não, tá, é bem claro o desafio, né? Eu vou falar alguns dos que mais me vêm à cabeça. O primeiro desafio é essa disposição por parte das pessoas de estudar a música, né? Então, quando a gente quer fazer uma música bem feita na igreja, você tem ali o coral, músicos de igreja. Não é uma atividade remunerada, é uma oferta para Deus, e isso dá trabalho. E as pessoas, às vezes, começam muito empolgadas e depois vão sentindo um pouco o peso desse trabalho e vão desistindo, né? Acho que as pessoas acabam se envolvendo com outras coisas, né, do dia a dia, e acabam deixando um pouco de lado a importância de você estudar a música, mesmo que você seja um corista, de você pegar o áudio ali de referência do ensaio que vai ter ali, as pessoas acabam esquecendo, sabe? Então essa falta de priorização, às vezes, isso gera um pouco uma queda de qualidade na música sacra. A segunda coisa, eu acho, por parte ainda, né, das pessoas que estão envolvidas com o Ministério de Música, é o comprometimento mesmo em estudar. Agora falando de músicos, né? Sou do Ministério de Música, toco um instrumento na igreja. A pessoa pegar para estudar, correr atrás de um curso, tirar uma dúvida. Tem um músico lá que você viu que toca super bem, não sei o que acontece, às vezes tem uma barreira, a pessoa vê um músico muito bom na igreja, ela fala assim, nossa, esse cara é muito bom, né? Não, que bom que ele é bom, chega nele, pergunta, o que você fez aqui nessa música que ficou legal? Como é que faz isso? Dá para fazer isso no violão, alguma coisa? Então, eu acho que é um sentimento, às vezes, nos músicos de
de não se entregar um pouco um para o outro, sabe? Isso aí impede o crescimento da música. E uma coisa muito assim que eu vejo, agora falando das igrejas como um todo, as igrejas, elas não dão o devido valor para o músico às vezes. E quando eu digo valor, eu digo até de valor financeiro. Você escrever uma peça, escrever um arranjo para um coro, para orquestra, as pessoas não têm noção de como isso dá trabalho. É muito bonito, são 5 minutos de apresentação, mas o músico que fez aquilo, ele ficou às vezes meses fazendo aquilo. Nota por nota, tentativa, chegou na versão 10, 15, para aquele momento de louvor ser agradável. Então aquilo envolveu tempo, ele abdicou de tempo com a família, né? Se ele é só um músico da igreja, um contratado mesmo, remunerado, ele já teve um trabalho muito grande. Se ele é um músico voluntário, foi maior ainda, porque ele teve que trabalhar secularmente para o seu sustento e ainda dedicar um tempo e abdicar. Então envolve toda a abdicação da família, da esposa, dos filhos e tal. E as igrejas não dão valor a isso. Isso é um princípio bíblico, né? Você tem lá no Antigo Testamento o próprio Davi instituindo músicos para o serviço do templo, né? Então isso não é muito comum nas igrejas hoje, assim, pelo menos nas igrejas que eu tenho passado, né? Você não tem a contratação de um músico adequado, né? Então, esse aí eu acho que se as igrejas separassem um tempinho, e as igrejas, claro, as igrejas que têm estrutura para isso, uma igrejinha pequenininha, às vezes não conseguem nem pagar um salário para um pastor, mas uma igreja grande, que tem pastores, que tem obreiros, separe um cargo para pelo menos um músico na igreja, né? Isso é muito importante, uma vez que a música ainda é um elemento de culto presente, né, dentro do culto, né? Essa é o que eu acho. Legal. Muito legal, Johnny. E o que você diria para aquelas pessoas que estão na igreja, observando a música acontecendo, às vezes participando até, têm desejo de se dedicar, mas encontram alguma barreira, talvez uma falta de estímulo, ou mesmo de coragem, ou até oportunidade para estudar? Que conselho você daria para essas pessoas? Para esses casos? Bom, a palavra de Deus fala lá no Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor, né? Amém. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas que querem participar do nosso coral na nossa igreja é: se você tem de 0 a 100 anos e respira, você pode vir participar do nosso coral. Mas nós estamos aqui para fazer música. E a música, existem alguns elementos que precisam existir para que aquilo seja chamado de música, né? Então a pessoa tem que dominar pelo menos as 7 notas musicais, né? Ela precisa conseguir soltar isso e tal. E quando a pessoa às vezes chega nesse caso dela não conseguir, eu falo, olha, vamos se capacitar então, né? Porque a música de igreja, a música para o culto, ela não é uma música complexa. Existem cultos em algumas igrejas que têm música muito complexa, mas sempre é de uma forma passiva, falando do congregacional. Um coral, por exemplo, se apresentando, a orquestra tocando um prelúdio, um pós-lúdio, isso são coisas profissionais. Agora, para você cantar congregacionalmente, ministrar um louvor, geralmente é um repertório mais simples, um repertório que permite você alterar uma tonalidade, alterar um andamento de velocidade, porque essa música, o intuito dela é fazer com que pessoas comuns louvem a Deus. Então, assim, nunca ache que eu não sou profissional, então eu não posso cantar. Não, o louvor congregacional ele não foi feito para pessoas profissionais cantarem. Ele foi feito para que os santos louvem, né? Então, assim, o meu conselho é: venha, né? Aceite a nossa ajuda, nossos conselhos, ore. Isso é um conselho muito importante. Ore para Deus pedindo para que Ele te capacite para cantar. Às vezes a pessoa não canta porque ela realmente nunca se envolveu, nunca nem orou, nem pediu ajuda para ninguém. Então você só está no começo, né? Uma hora você vai conseguir cantar. É isso que eu falo, eu sempre encorajo qualquer pessoa de qualquer idade a vir cantar no coral da igreja, né? Nem que seja para diminuir a complexidade da peça em prol de fazer mais pessoas cantarem. Maravilha, Johnny. E para terminar a nossa conversa, conte para nós então como podemos acessar um pouco do trabalho que você já realiza na área de música sacra, seus arranjos, talvez seus vídeos, o que você já tem produzido ao longo dos anos. Bom, eu confesso que eu estou devendo bastante nessa área, mas recentemente eu fiz um canal. Se você digitar no YouTube
Jony, Johnny, S.C. Vai aparecer o meu canal, chama Piano Worship Praise. Eu coloquei em inglês porque tem gente de outros países que gosta também, que eu troco figurinha às vezes. E lá eu faço gravações caseiras, né, na própria sala de casa, dos meus arranjos autorais, de alguns pianistas sacros que eu admiro muito. Tem lá alguns arranjos da Shelley Hamilton, alguns arranjos da Lucy Hempel. Também tem alguns arranjos que eu escrevi, o coral da minha igreja também cantando. Também tem áudio-vídeos, né, que é para você colocar, para você ouvir enquanto você está limpando a casa, enquanto você está estudando alguma coisa de arranjos sacros. Lá você vai encontrar esse conteúdo. Também tem um espaço para você fazer sugestões, se você quiser, alguma música, algum arranjo que você gostaria que eu tocasse. Então esse é o meu principal canal. YouTube, Johnny.sc. Maravilha. Johnny, então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E você está então convidado para o nosso próximo bate-papo. Para concluir o nosso vídeo, você fica agora com um trechinho de um dos arranjos do Johnny, que está inclusive no canal dele. Aliás, você está convidado então a conferir.